Ser mãe adolescente foi, no caso da minha próxima convidada, o ponto que marcou a mudança. Conheça a história da Patrícia Oliveira. A minha mãe matou-se aos 27 anos e o meu pai não esteve connosco. A minha infância foi feliz com a minha avó. A minha avó faleceu quando eu tinha 13 anos e depois fui viver com esta minha tia. Ela até nos dava bens materiais, mas não me sentia confortável, não sentia no ambiente familiar como me sentia em casa da minha avó. Fiz 16 anos e depois tivemos uma discussão, entretanto saí de casa. Conheço o Moisés, começamos a namorar. Eu sentia-me feliz, mas sentia-me só, desamparada, porque estava quase sem chão, porque não tinha mesmo um membro familiar ao pé de mim. Uma pessoa que me orientasse, que me ajudasse. Senti-me mesmo só. Mesmo ele preencheu um pouco de mim, mas não faltava-me alguma coisa. Decidi ter-me à vida, tomando compromissos. E no dia a seguir, a médica diz-me que estou grávida. Por um lado fiquei assustada porque tinha atentado contra a minha vida e não só, porque tinha um ser dentro de mim, nem sequer sabia. Senti-me triste porque podia ter acabado mal e não era só eu, era o meu filho também. E deu-me um ânimo, uma razão para viver, uma vontade de viver, de ultrapassar as coisas, de seguir em frente. Como eu não queria ir para casa da minha tia, não me deixavam sair com o meu namorado porque era menor, a única solução era ir para uma instituição. Eu estava com 4 semanas de gravidez, fui sempre seguida pelo médico, nasceu o meu filho, senti-me feliz. Senti que era uma força mesmo para continuar, não podia mesmo desistir agora. O meu marido já me tinha pedido em casamento, mesmo eu estando dentro da instituição. Sim, depois de sair da instituição, decidimos casar. Tinha o nosso filho de 10 meses. Já há 4 anos somos os 3, somos uma família, a família que eu sempre quis. Sinto que fiz as pazes com o passado e que o meu filho e o meu marido são as minhas razões de viver. Não me arrependo de ter sido mãe adolescente, foi uma das melhores coisas que me podia ter acontecido na vida. E a Patrícia já está aqui comigo. Olá, Patrícia, muito boa tarde. Bem, Patrícia, que filho maravilhoso que tem ali, hein? E um pirata, segundo eu percebi. Ah, sim. É assim um rapazote movimentado, não é? Muito. Muito movimentado. Vamos falar aqui um bocadinho da história da Patrícia, porque a Patrícia nasceu numa família grande, com muitos irmãos. Sim, somos 6 irmãos. 6 irmãos. Mas a Patrícia já não teve, infelizmente, a possibilidade de ser criada com a sua mãe, não é? É. Ou seja, por aquilo que eu percebi na reportagem, a sua mãe pôs termo à vida, era a Patrícia muito pequenina. Sim, tinha 1 ano de idade. Tinha 1 ano de idade, portanto não guarda qualquer recordação dela. Não. Como é que ficou aí a família? Porque 6 crianças, só o seu pai com 6 crianças, que imagino terá sido, enfim, complicado, não é? Como é que ficou? Não, os meus irmãos não eram todos filhos do meu pai. Uhum. Éramos só mesmo 4, mas 2 ficaram com a mãe e nós 2 ficamos com a minha avó materna. Portanto, ficou a Patrícia e outro irmão com a sua avó materna. Sim. Esses anos que esteve com a sua avó materna, porque ainda esteve alguns, foram anos felizes? Sim, foram felizes. Ou seja, não havia fartura material, mas havia fartura de colo? Sim, não podia dar tantas coisas que eu gostaria de ter, mas eu entendia que ela também não podia, mas dava-me amor, acima de tudo. Uhum. E ela era uma mulher que era capaz de orientar, com quem conseguia conversar, Patrícia, com quem conseguia desabafar o que ia no seu coração? Não muito. Não muito? Não muito. A ideia dela é muito diferente, porque já era pessoas de idade, não tem aquela ideia tão... não era muito fácil de falar com ela. E tinha com quem falar nessa altura? Durante esses anos que viveu com a sua avó, tinha com quem falar? Não. Então não abria o seu coração com ninguém? Não. Nem das coisas que a deixavam feliz, nem das coisas que a deixavam triste? Não, guardava sempre para mim. Foi guardando, foi Sim. acumulando? Sim. Agora, quando a sua avó partiu, tinha a Patrícia 13 anos. Portanto, já uma noção muito exata, obviamente, do que era ficar sem ela. Como é que, no fundo, não é só como reagiu, é que como é que a sua vida se alterou a partir daí? Porque deve ter mudado tudo, imagino eu, não é? Sim, mudou. Conheci outra forma de viver, porque não sabia o que era perder uma mãe, mas depois, como vivi com a minha avó, ela era a minha mãe. Sentia aí o que era mesmo perder alguém de quem gostasse muito.
Foi difícil, mas depois fui ver com uma tia minha e procurou adaptar-se a outra pessoa. Sim, sim. Mas, no fundo, procurou adaptar-se, mas, enfim, cada pessoa tem a sua personalidade e tem o seu feitio, a sua maneira de ser. A Patrícia não, por aquilo que eu percebi na reportagem, não se conseguia encaixar naquela família, não é? Encaixar, não quer dizer que seja bom ou má, não se conseguia encaixar, era isto, Patrícia? Não. Sentia sempre faltava alguma coisa? Sim. Estar com os pais é totalmente diferente do que estar com uma avó, uma tia, não é o nosso ambiente familiar. E como é que eram os seus dias assim? Porque não sei se virou uma menina muito triste, se ainda mais introvertida. Sim, era triste. Era triste saber crescer sem mãe e sem pai, já por si é triste. Depois ter que andar criado com uma avó e depois com uma tia é difícil. Ou seja, isso foi deixando aí algumas mágoas. Sim. E alguma, para não dizer, muita dor, não é? Sim. Chega ali um determinado momento, por o que eu percebi na reportagem, em que a Patrícia estava realmente muito desorientada. Mas é no meio desta desorientação que conhece o seu marido. Sim. Como é que o conheceu? O Moisés. Tem logo um nome muito inspirador. Como é que conheceu o Moisés? O Moisés conheci-o porque uma colega minha namorava o irmão dele e eu conheci-o porque quando saí de casa fui viver com ela e conheci-o nessa altura. Então, quer dizer, acabou mesmo por sair de casa da sua tia, não é? Não se entendiam, saiu de casa, mas era menor, não é? Sim, sim. Era menor. Então, foi para a casa de uma amiga? Sim. E vivia do quê nessa fase em que estava na casa da amiga? Porque não trabalhava? Pois, não trabalhava, era difícil. Sim. Era essa amiga que a ajudava? Sim, ela ajudava-me. Então, foi para a casa dela e é aí que conhece o Moisés. E apaixonam-se? Sim. Apaixonaram-se? Apaixonamos. Apesar desta paixão, eu ouvi na reportagem a Patrícia dizer que ele deu-lhe alguma estabilidade, fê-la sentir um bocadinho mais aqui, mas não o suficiente. O que era isto do suficiente, Patrícia? Nós até éramos namorados, sentia-me bem, sentia-me feliz, mas o suficiente era a base familiar. Era mais uma vez sentir-me a mais uma vez sentir, não sei, não estava ao pé das minhas origens, não. Não tinha as suas raízes. Sim. Então, quando acontece aquele episódio que já foi ali contado por si, de ter tentado pôr fim à vida, e é quando vai para o hospital, depois desta situação, que descobre que está grávida, como é que reagiu? Porque era uma menina, 16 anos, era uma menina. Como é que descobriu quando soube que estava grávida? Sentia um bocado... Pensei logo que queria mesmo ter esta criança. Isso foi logo a primeira coisa que eu senti. Foi o seu primeiro pensamento? Foi o meu primeiro pensamento. Apesar de ter feito o que fiz, correu bem porque não aconteceu o pior. Graças a Deus o seu filho não tem qualquer consequência, não é? E senti... Eu por mim não estava cá a fazer nada, mas agora tinha uma razão de viver. Tinha a minha força de viver e de continuar e era por ele que eu tinha mesmo de continuar. Foi este filho que lhe deu esta certeza, que queria cá estar? Foi. E foi ele que se agarrou para viver? Foi ele que me agarrei mesmo. Mas sentia-se preparada para ser mãe? Eu volto a dizer porque era muito jovem. Sim. Tinha a mínima ideia do que é isto de ser mãe? Não. Pensei ser, mas nunca pensei nos problemas que me podia causar, das fases que tinha que passar, não. Pensei mesmo que era só aquilo que quis e era mesmo por ele que queria, mas não pensei mais nada. Mas não tinha noção do resto? Não. Agora, nessa altura optou por ir para uma instituição, foi então para a residência Mães Adolescentes da Associação Vigilante e foi lá que ficou com outras mães adolescentes. Foi uma ajuda para si estar numa instituição com outras jovens na mesma situação? Foi muito grande. A primeira vez que me disseram que eu ia para lá, achei que ia para longe, ia ser, não sei, também não ia para o meu ambiente, não conhecia ninguém, mas depois de lá estar, orientam-me, ajudaram-me bastante, assim, cresci muito lá, aprendi muita coisa. Ou seja, lá aos poucos foi-se fazendo mãe? Sim. Foi-se fazendo mãe? Vendo as histórias das outras, vendo as outras crianças a crescer, depois ver a minha barriga a crescer, foi bom. Foi uma fase difícil, estive longe, mas foi bom, aprendi muito. Nós temos na primeira fila a Carla Luís, que é da associação O Vigilante. Olá, Carla, muito boa tarde. Boa tarde. Eu sei que conhece muito bem a história da nossa Patrícia e eu queria que a comentasse porque se calhar é uma história entre tantas outras onde estas meninas saltam uma etapa da vida.
É verdade. A gravidez na adolescência, a maternidade por si só tem as suas dificuldades. Uma maternidade na adolescência tem dificuldades muito superiores. Porque, quer queiramos, quer não, para se conseguir conciliar uma adolescência com a maternidade, tem que se abdicar de alguma coisa da adolescência. Porque a fase da adolescência a 100% nunca será compatível com uma maternidade. Não joga. E esta é a grande dificuldade. A Patrícia, quando chegou à instituição, foi nesse momento que a conheci, ela era uma jovem perdida. O que é que eu faço agora? Mas decidida, num aspecto. Eu quero lutar por este filho. E esse é um dos aspectos mais importantes. Porque, havendo este grande objetivo, a pessoa está disposta a fazer os sacrifícios necessários para atingir o seu objetivo principal, que é dar o melhor ao seu filho e cuidar do seu filho. Esta foi a característica mais positiva da Patrícia. Apesar de perdida, como tinha este foco tão claro, aderiu àquilo que foram os nossos ensinamentos e conseguiu fazer as escolhas certas para aquela situação. Claro que foi muito difícil. Ela passou por imensas dificuldades, apesar de ser uma jovem muito cumpridora, nunca nos causou grandes problemas ao nível de regras. Isso para ela, espontaneamente, é uma pessoa cumpridora, mas passou por muitos sacrifícios, teve que ficar longe do Moisés, porque a nossa instituição é na Amadora. O Moisés não estava ali ao pé, não é? Estava lá ao pé. Teve que passar noites muito mal dormidas. No outro dia teria que ir fazer a sua vida, porque a nossa instituição é uma casa de acolhimento que pretende lhes demonstrar às mães diariamente o que implica ser mãe. Então elas têm uma série de responsabilidades. Claro. Elas são ensinadas não só a cuidar dos filhos, mas também a cumprir os compromissos fora da residência, ou na escola, ou num part-time, aquilo que for mais adequado ao caso de cada uma. E claro que isto é muito difícil. Claro. Para uma mãe para uma adolescente será muito ainda mais. Ou seja, fica aqui da sua parte, Carla, bem claro que, sem dúvida, que isto é o saltar de uma etapa e que isso implica sacrifícios. Não há o melhor de dois mundos. Não há o continuar a ser adolescente nas suas múltiplas descobertas e viver tudo ao máximo e também ser mãe. Uma coisa terá, obviamente, que obrigar a cedências da outra parte. O certo é que a Patrícia, que está com que idade agora, Patrícia? 21. 21. O pirralhito está com 4, certo? Foi comer um gelado, não está aqui. Foi à vidinha dele com o pai, foi comer um gelado. Hoje, quando olha para trás e quando olha para a família que construiu, acha que valeu a pena todos esses sacrifícios de que a Carla falava? Valeu. Valeu a pena. Não foi um peso? Hoje não os sente como um peso? Não. É a minha família que sempre desejei. Ou seja, construiu aquilo que tanto gostava? Sim. Está cá o pequenito e a vossa vida segue, enfim, como qualquer família normal. E a Carla e a Patrícia é uma mulher bem resolvida consigo, ou seja, é uma mulher que olha para o espelho e está feliz, ou às vezes diz, bem, correu tudo bem, mas isto de ter tido uma criança estragou-me aqui um bocadinho o físico, aquelas coisas, não é? Não. 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 E a nível da autoestima, como é que estamos? Vivemos bem com a nossa imagem? Se pudesse mudava alguma coisa? Aproveito para dizer agora, vá. Já vivi melhor com a imagem, assim. Já viveu melhor com a imagem, mas o que é que melhorava se pudesse? Agora eu dizia-lhe assim, vá, diga lá o que é que no seu corpo melhorava. Pode dizer, não tenha vergonha. Engordei um bocadinho nos últimos tempos, era uma das coisas que melhorava, sim. Ou seja, nos últimos tempos ganhou uns quilinhos a mais. Sim. E o que é que acha que ficou pior? A barrigota? Sim. A barriga? Acha que ficou pior a barriga? Portanto, se pudesse, alterava. Sim. Bem, eu tinha aqui uma pessoa para lhe apresentar. Tenho ali na primeira fila a Filomena Bernardo, da Clínica Milénio. Olá, Filomena, muito boa tarde. Bem-vinda ao nosso programa.
Minha querida Filomena, sei que tem alguma coisa para dizer esta minha convidada, não é? Claro que sim. De facto, eu penso que a Patrícia tem estreias, com certeza, não é? Portanto, numa gravidez, na adolescência, em qualquer gravidez, há sempre a possibilidade de vir a ter estreias. Tem estreias? Portanto, Tenho imensas. Imensas, pronto, parece que adivinhou. Sim. Portanto, é natural que na adolescência, portanto, há mais possibilidade de ter estreias. Ainda mais porque de facto ela teve uma gravidez, portanto daí que podemos sim tratar sem dúvida, e a Clínica Milênio portanto tem todo o prazer em poder oferecer portanto um tratamento, aliás não é um, são vários. Porque, de facto, as estreias é algo que nos incomoda a todos. Portanto, e nós mulheres, acima de tudo, nos incomoda mais. Desculpa interromper, Filomena, para dizer o seguinte. A nossa Patrícia, ela própria nem estava a querer dizer o que só mostra que ela lida mal com isto. Ou seja, quando eu lhe perguntei se passava alguma coisa, riu-se, mas não conseguiu dizer. Fátima, não gosto da minha barriga, fiquei com muitas estreias depois de ter tido o meu filhote. Isto não é uma coisa que me deixa à vontade de virar para ela. Ainda não consegue dizer isto. Mas como nós temos as nossas fontes, não é? As nossas fontes, lá descobrimos. Mas isto tem solução, certo, Filomena? Sim, tem solução. De facto, as estreias são sempre muito complicadas de tratar. E eu costumo dizer que não existem milagres, mas conseguimos atenuar muito com este novo tratamento de estreias. Portanto, consegue-se reduzir a estreia significativamente, inclusivamente a coloração da própria estria, que normalmente apresenta uma coloração branca, também ela própria, com o tratamento, se vai repigmentar. Portanto, o objetivo é atenuar, disfarçar, exato, e consegue-se... E, portanto, a Clínica Milênio vai fazer isso aqui pela minha Patrícia. Exatamente. Pronto, aí. Obrigada. Isso é que eu quero ouvir. Muito obrigada. Filomena, muito obrigada. Obrigada pela sua presença, por ser aqui enfim, portadora de tão boas notícias. É muito bom saber isto. Patrícia, o que me tem a dizer? Parece que perdeu o pio definitivamente. Não estava à espera. Não estava à espera de ter este miminho? Não. Mas sendo uma vencedora, como a Carla diz que é uma vencedora determinadíssima, também merecia ser recompensada. Muito obrigada. Tenho a certeza que se vai sentir mais bonita, porque apesar de ser uma mulher muito jovem, é uma mulher que já conseguiu aqui ultrapassar coisas que não foram nada fáceis. Por isso acho que agora está na altura de desfrutar um bocadinho da vida, já que houve coisas que não desfrutou para trás. Desejo-lhe muitas felicidades, a si, ao Moisés e ao Moisés Júnior, não é? Sim. Quando acabarem o geladinho, vem tudo ter com a nossa Patrícia. Um grande aplauso para ela.